Olá, gente, tudo bem? Bom dia. Hoje a gente veio apresentar o nosso trabalho de arquitetura. Vamos nessa. Primeiramente, o que é arquitetura? A arquitetura, resumidamente, é um tipo de manifestação artística que tem sua finalidade reunir construções e edificações antigas. Agora vou ler uma definição do arquiteto brasileiro Lúcio Costa sobre a arquitetura. A arquitetura é, antes de mais nada, construção, mas construção concebida com o propósito primordial de ordenar e organizar o espaço para determinada finalidade e visando a determinada intenção. A história da arquitetura foi se desenvolvendo juntamente com a sociedade, uma vez surgiu a necessidade de organizar e embelezar os espaços. Em outra palavra, a arquitetura é uma arte que surge da relação entre o homem e o espaço, de modo que organizar e embelezar os ambientes. Na pré-história, os homens começam a desenvolver técnicas de construções, que com isso surgiu uma arquitetura rudimentar, com pedras, madeiras e depois com metais. Assim, aos poucos a arquitetura vai adquirindo um lugar de destaque na construção das sociedades. Desde a antiguidade, diversos povos desenvolveram espaços arquitetônicos por meio da construção de templos, tumbas, pontes, praças, dentre outros. Bom, agora a gente vai falar da influência europeia na arquitetura brasileira. Na direita, a gente consegue ver a entrada da cidade de Gramado. E como todos sabemos, durante a formação do Brasil, nossa cultura foi fortemente influenciada por diferentes povos, principalmente germânicos, ou seja, italianos e alemãos, e os imigrantes europeus também tiveram um papel importante nessa história, principalmente na região sul. Podemos perceber isso facilmente quando encontramos vestígios de arquitetura europeia no Brasil. Um local onde isso fica muito evidente é na Serra Gaúcha, que é na foto do canto inferior esquerdo, onde durante o processo de imigração diversos povos vieram para o Brasil, principalmente alemãos e italianos. Considerando a parte europeia do Brasil, é óbvio que os estilos arquitetônicos das cidades de Canela e Gramado foram influenciados pelos imigrantes europeus que nelas se instalaram. Para além desses edifícios, existem outros aspectos que conferem a essas uma cidade um ambiente europeu. Isso pode ser comprovado no famoso clima frio, que atrai muitos turistas nos jardins bem preservados, que são aqueles jardins tipo botânicos, que são muito bonitos. Observamos esse aspecto europeu não apenas nessas cidades, é possível ver em construções históricas em cidades grandes. Um exemplo disso são as estações de trem antigas espalhadas pelo Brasil, que possuem um objeto no telhado para segurar a neve, sendo que aqui no Brasil nem neva, ou seja, só com isso podemos observar a influência da Europa na nossa cultura, costumes e principalmente na arquitetura. Outro fato importante definitivamente não é por acaso que é possível observar a existência de diversas casas que foram construídas por meio de técnica com enxamel, que é característica do estilo germânico. Agora vamos falar sobre a evolução da arquitetura. As técnicas, materiais utilizados e possibilidades da tecnologia foram expandindo com o desenvolvimento da sociedade e da tecnologia. A arquitetura moderna e contemporânea se destacavam pelo surgimento de inovações estéticas e também pelo rompimento com padrões. Esses dois períodos têm como características construções gigantescas, como é o exemplo do arranha-céu. Muitos movimentos de vanguarda foram fundamentais para consolidar um novo conceito de arquitetura moderna, que muitas vezes está associada ao design. Agora eu vou trazer um pouco sobre a arquitetura de outros lugares que também foram bem importantes para a arquitetura mundial ser construída, como a arquitetura grega e romana e a medieval e renascentista. Embora existam diferenças entre a arquitetura grega e romana, ambas se destacam pela grandiosidade e luxo dos edifícios e suas características públicas. A arquitetura grega começou a se desenvolver no século 8 a.C., enquanto a arquitetura romana se desenvolveu por volta do século 3 a.C. Observe que a arquitetura romana é inspirada na Grécia, portanto, há muitos relacionamentos próximos. Não há dúvida de que os templos são mais proeminentes na arquitetura grega, como o Pártenon em Atenas. Na arquitetura romana, os arcos desconhecidos dos gregos adicionavam os edifícios mais importantes, como o Coliseu de Roma. Além dos arcos, o uso de abóbadas e cúpulas complementa a arquitetura romana.
Já a arquitetura medieval desenvolveu nos séculos V e XV. Os estilos principais são o gótico, visigótico, cristianismo antigo, moçárabe, mourisco, bizantino e românico. As principais construções realizadas são igrejas, mosteiros e castelos. A arquitetura renascentista é conhecida por seus estilos maneiristas, barroco e neoclássico, apresentando técnicas de perspectiva, proporção e planejamento. Como na Idade Média, os principais edifícios da Renascença eram igrejas e mosteiros. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a arquitetura latino-americana e algumas coisas que englobam ela. Então, primeiramente começando pela construção da identidade na arquitetura latino-americana. O nosso continente latino-americano ele é um resultado de um hibridismo étnico e cultural. E ele possibilita uma pronunciada fusão de crenças e valores dentro de seu sistema social. Diante dos grandes ciclos que nosso continente viveu, como a conquista, a colonização, neocolonização, o imposto do capitalismo e outros, surgiu a necessidade de se aprofundar sobre esse aspecto. Então, principalmente na década de 1980, se produziu nas artes e na arquitetura o começo dos debates com a finalidade de estabelecer os parâmetros comuns à figuração de um ambiente latino-americano específico. Assim, a identidade constitui-se num elemento essencial de uma sociedade que evita os critérios redutivos, autoritários e totalitários. A arquitetura, ela exerce um papel importante na formação histórica de uma comunidade, consequentemente na formação da identidade. A obra arquitetônica é um testemunho histórico sedimentado e acumulado dos modos de vida do homem, constituindo-se numa rica fonte de documentação histórica. Ao contrário dos outros documentos literários que trazem uma informação congelada, a obra arquitetônica carrega consigo as experiências acumuladas de quem a concebeu, experiências vivas e a utilizando ao longo do tempo, tornando-se um testemunho de modos de vida, usos e valores de uma comunidade. Então, falar em identidade latino-americana implica remontar a época colonial e traçar uma trajetória que se estende até os dias atuais, observando como os diferentes períodos históricos operam e ressignificando do termo a partir da conservação de determinados traços e de negociação, exclusão e inclusão de outros. O encontro entre europeus e índios, povos portadores de culturas dispares, até antagônicas em certos aspectos, é tido como um momento inicial das transformações que conduziram à ideia de um modo latino-americano de ser. Então, sendo assim, esse tema em reflexão ele procura abordar não apenas um pensamento sobre a nossa arquitetura, mas incitar que possamos nos ver como agentes de uma produção tão diversa quanto a nossa imensa região. Podemos interpretar que a reflexão esteja diretamente ligada ao nosso reflexo, a nossa imagem como agentes produtores dessa arquitetura em curso, e sobre a reação aos estímulos que esses pensamentos podem nos provocar. Bom, agora a gente vai falar sobre os estilos arquitetônicos mais marcantes dessa região. Primeiramente, a gente tem o ecletismo, que além de ser baseado no estilo antigo, a arquitetura eclética também apresenta simetria, ricas decorações, hierarquia espacial e busca pela grandiosidade. Outro elemento marcante desse estilo é o uso de cores fortes, que surgiu no Brasil por conta das políticas europeias da época. Contudo, pelo fato desse estilo utilizar materiais modernos como aço, que não era produzido no Brasil, era preciso importar parte dos insumos para fazer esse tipo de construção, e daria um grande gasto para o governo. O segundo é o neogótico, que o neogótico surgiu no final do século XVIII, devido à influência do revivalismo e do medievalismo, sendo um estilo que recupera as características góticas e utilizando luz natural. Começou a ser implantado no Brasil após a chegada da família real. Entretanto, o seu auge ocorreu durante o reinado de Dom Pedro II. Aí, por último, a gente tem o neocolonial, que tem o objetivo de reviver nossas raízes culturais. Esse é o estilo que é considerado um movimento nacionalista, porque pretendia criar alguns estilos reais brasileiros, ainda que inspirados em Portugal, para fazer algo diferente da época. As principais características desse estilo são as utilizações de azulejos, beirais, terraços, pérgolas e varandas.
Agora eu vou falar sobre um grande arquiteto latino-americano, Oscar Niemeyer. Ao pensar na arquitetura, é quase impossível não lembrar do Oscar Niemeyer, que foi um grande arquiteto brasileiro, considerado uma das grandes figuras-chave no desenvolvimento da arquitetura moderna. Ele gostava muito de trabalhar com formas arredondadas e, ao longo da sua trajetória, tornou-se o dono de um estilo único que privilegiava as formas monumentais, simbólicas e esculturais. Em algumas ocasiões, ele manifestou que se inspirava na natureza e nas curvas para criar os seus projetos. Suas obras, que mantêm o nome de Niemeyer vivo e celebrando em todo o mundo, se destacam pelas curvas sinuosas, a exploração das inúmeras possibilidades do concreto armado e de outros recursos e materiais naturais, como a iluminação e o mármore. E ele teve algumas de suas principais obras: o edifício Gustavo Capanema, que foi no Rio de Janeiro, o conjunto arquitetônico da Pampulha, em Belo Horizonte, e a sede da Organização das Nações Unidas, em Nova York, nos Estados Unidos. Ele também foi responsável pelo planejamento arquitetônico de vários edifícios públicos de Brasília, a capital do Brasil. E se encaminhando para o final, a Catedral Primicial de Bogotá é uma das arquiteturas que nos instigou bastante e que fez nós nos inspirarmos para fazer esse trabalho. Ela se localiza no lado leste da famosa Praça Bolívar, em Bogotá. Ela guarda os restos mortais de Gonzalo Jiménez de Quesada, que foi um cara bem importante, que foi também o fundador de Bogotá. E o seguinte, a grande catedral foi construída 4 vezes no mesmo local. A primeira construção ocorreu entre 1556 e 1565 para substituir a capela de Como original, mas devido à má fundação, mais tarde desabou. A segunda construção ocorreu por volta de 1572, mas o terremoto de 1785 desmoronou a catedral, deixando apenas ruínas. A quarta e última construção ocorreu entre 1807 e 1823. Diz-se que foi construída por descendentes de missionários jesuítas. E em homenagem a essa catedral, assim, que a gente achou bem importante, a gente fez uma réplica dela no jogo conhecido como Minecraft. E aqui está ela aqui na parte esquerda, feita no Minecraft, e aqui na parte direita, ela realmente, né? E também a gente fez um vídeo dentro do Minecraft, ficou muito bom, então vocês vão ver agora. E é isso, muito obrigado, hein?